Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a nossa estrada com o Senhor Jesus. É Ele que prepara os seus discípulos para continuarem o seu ministério depois da sua morte e ressurreição do dom do Espírito Santo. Lucas conta tudo aquilo que Jesus fala para os seus discípulos para formar a sua comunidade, e somos nós hoje, o nosso cotidiano, na nossa vida de igreja, que queremos aprender com o Senhor Jesus, não com outro mestre, diretamente com o nosso Senhor, o único que deu a vida por nós. E o Evangelho de Lucas que nós escutamos deste ano nos conta que aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém morrer estando casado, mas sem ter filhos, o irmão dele tome a mulher para suscitar uma descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva, e assim os 7 morreram sem deixar filhos. No fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Ora, é a primeira vez no Evangelho de Lucas que nós ouvimos a menção dos saduceus. Nós conhecemos uma outra seita de Israel mais famosa, que são os fariseus. Mas os saduceus é um grupo que buscamos compreender quem são. É um grupo de ricos, um grupo que não acreditava na ressurreição. Para eles a vida daqui dessa terra já era tão boa que bastava. E para eles só existia como um livro na Bíblia os 5 primeiros livros, a Torá. E na Torá, de fato, para eles não se fala de ressurreição. Por isso eles não acreditavam na ressurreição. Seguramente os saduceus fizeram essa pergunta antes para os fariseus e colocaram os fariseus em dificuldade. Jesus acredita em ressurreição, como os fariseus também, mas a vida que Jesus nos fala depois da morte é totalmente diferente daquela que acreditavam os fariseus. Os fariseus pensavam, depois da ressurreição, uma vida que fosse como essa, levada à plenitude. Tudo aquilo que tivemos de bom vai se repetir na sua plenitude, do modo máximo na outra vida. E Jesus nos fala de uma vida depois da ressurreição, que é uma plenitude, que é a continuação dessa vida, que a morte não é uma interrupção, mas uma parte dessa existência, mas que não é somente para repetir essa vida. É alguma coisa totalmente nova. É alguma coisa que não é somente para nos ligar à experiência carnal dessa existência, mas uma vida de pleneza, uma vida de união com o Senhor. E essa é a diferença que possibilita Jesus não ter problema de responder a essa pergunta. E Jesus vai colocar a sua argumentação em 2 momentos. Primeiro, que devemos entender que essa história que conta os saduceus, que nos faz até rir, mas que nós rimos disso porque nós somos cristãos, nós não pensamos mais assim. Mas no Deuteronômio assim se prevê. Ter um filho na antiguidade era uma coisa tão importante que era uma grande vergonha para um homem morrer sem deixar uma descendência. Então o irmão tinha a missão de fazer o quê? Salvar a honra do seu irmão morto, que já não podia ter um filho. Então o filho do irmão não era dele, mas era daquele irmão que morreu. Por isso a história que se conta desses 7 irmãos que se casam e nenhum deles deixa um filho. E por fim morre a mulher. E então a pergunta que se conclui dos saduceus. Ora, Jesus respondeu-lhes: os homens e as mulheres neste mundo casam-se e são dados em casamento, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos não se casam, nem são dados em casamento. Ora, Jesus com isso está dizendo que
a vida futura não é um segundo tempo dessa vida. Jesus está nos dizendo que não é uma ocasião, como pensavam os fariseus, que também erravam em relação à ressurreição, de somente prolongar aquilo que é a nossa experiência dessa vida. Vejam, tantos de nós que cremos, ainda pensamos a ressurreição assim, somente como um modo de prolongar a boa experiência que fazemos nessa vida. Mas não basta. Com efeito, já não podem morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, porque pertencem à ressurreição. A comparação de Jesus igual aos anjos nos faz perceber a diferença. Pensemos, por exemplo, Jesus ressuscitado tem um corpo, mas é um corpo glorioso. Ele entra até passando pelas portas fechadas. Não é um fantasma, mas é um corpo com uma nova capacidade. A vida nova não é somente uma repetição dessa vida, mas não nos é possível compreender facilmente. Com o mistério da sua ressurreição, Jesus destrói o enigma, o medo da morte, e a ressurreição é a única possibilidade de superar este nosso inimigo com a força de tristeza e de dor que tem a morte. Mas a morte continua, ou melhor, a vida nova depois da morte continua um mistério. O mistério não nos assusta, mas também nós reconhecemos que não podemos compreender plenamente. Então, essa vida nova, que é um mistério que nos atrai, é uma vida que nós somente compreenderemos quando nós podemos viver. É interessante aqui, se nós pensarmos assim, que em um útero possa haver duas crianças, dois gêmeos, e um nasce. Aquele que ficar na barriga pode pensar assim: meu irmão desapareceu, morreu. Mas na verdade quem nasceu foi aquele que não está mais na barriga da mãe. Assim eu penso também a ressurreição, que somente na medida que nós passamos por a porta da morte, nós vamos viver uma vida definitiva. Que nós que estamos ainda na barriga da nossa mãe terra, não conseguimos compreender o que está acontecendo, mas que na verdade são esses nossos irmãos que estão vivendo uma vida em plenitude. Jesus conclui citando o episódio de Moisés. Moisés, que viveu depois dos patriarcas que ele cita, ele apresenta Deus como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, se ele chama Deus como Deus desses patriarcas que não viveram na terra no mesmo tempo de Moisés, ele não pode estar falando que esses patriarcas estão mortos, porque Deus seria Deus dos mortos. Se ele chama Deus assim, é porque Deus é o Deus dos vivos. E Jesus cita justamente a Torá para os saduceus, para dizer para eles: olha, mesmo a Torá nos fala de uma vida depois da morte. Poucos dias faz, nós celebramos Todos os Santos, celebramos o Dia de Finados, e para nós é um momento de dor pensar nas pessoas que nós perdemos, mas somente a ressurreição do Senhor e promessa para a nossa ressurreição que pode nos consolar. Que nós possamos viver na fé a experiência de morte e de vida nova, superando a dor, o enigma, mas na esperança e na crença de um Deus que é presente no mistério. Para todos uma boa semana, um bom domingo, paz.